Bom, olá pessoal. Bom, essa aqui é a parte 2, tá, da aula de expressão numérica com fração. Essa é a parte 2, a gente vai piorar um pouquinho as contas aqui, né? E vamos lá. Bom, as contas vão ficar um pouquinho maiores, mas essa é a última aula de expressão numérica com fração, tá? Não vai ficar maior do que isso, tá bom? E um recado que eu queria dar, né, um aviso, né, é que eu vou evitar estar somando frações aqui com números de embaixo diferentes, tá? Eu vou evitar. Por quê? Porque a gente toma muito nosso tempo e vocês já sabem como é que faz, tá? Se os dois de baixo são iguais, repete, somos de cima, são diferentes. Aí você faz aquele, multiplica em cima e embaixo pelo número de baixo da outra fração e tal. Você já sabe como é que faz. Então, eu vou evitar somar. Talvez eu some uma ou outra se eu achar necessário, mas eu vou evitar. Bom, eu vou usar esse papel aqui meio sujo para focar, tá? Eu já estava começando um aqui, mas eu vou usar esse papel meio sujo para focar. A câmera parece que desfoca muito, velho. Ó, olha aí, focou. Beleza. Bom, vamos lá. Esse sujinho aqui ajuda a focar. Bom, vamos começar com essa expressão aqui, tá? Olha, eu tenho 4 sobre 3 mais 5 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Ou seja, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Quando eu tenho uma soma e uma multiplicação, qual que eu faço primeiro? A regra aqui, isso aqui é uma expressão numérica, a regra é a mesma. Se eu tenho uma expressão numérica, primeiro eu resolvo potência e raiz, depois multiplicação e divisão, e por último soma e subtração. Ou seja, primeiro eu faço a multiplicação e depois eu resolvo a soma. Vamos lá, vamos fazer a multiplicação. Multiplicação das duas frações. Como é que eu multiplico essas duas frações? O de cima com o de cima, 5 vezes 3, 15. E o de baixo com o de baixo, 2 vezes 2, 4. Pronto, multipliquei as frações. O que é que eu faço agora, professor? Repete embaixo. Vamos lá. 4 sobre 3, que é essa fração aqui, só repetir, mais, repetiu mais, e no lugar dessa multiplicação eu coloco o resultado que eu achei, 15 sobre 4. E agora é só somar essas duas frações. Mas vamos fazer essa daqui. O que é que a gente faz aqui? Bom, para eu somar os dois, a primeira coisa eu tenho que olhar se os dois de baixo são iguais. São iguais? Não, não são. Se não são, eu vou ter que fazer aquele truquezinho. Multiplicar aqui em cima e aqui embaixo pelo número de baixo da outra fração. 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. E aqui também, ó, em cima e embaixo pelo número de baixo da outra fração, que é o 3. 15 vezes 3, 45. 4 vezes 3 dá 12. Agora os dois de baixo são iguais? São iguais. Repete o de baixo. 16 mais 45 dá 61. Acabou a conta. Tá? Ou seja, primeiro eu fiz a multiplicação. Tá? Resolvi a multiplicação, deu 15 sobre 4. Repeti todo mundo. Ficou só a soma. Resolvi a soma, acabou a conta. Tá? É só isso, beleza? Bom, vamos para um próximo aqui. Vou colocar agora menos, tá? Vamos lá. 5 sobre 3 menos 3 sobre 2 dividido por 4 sobre 3. 4 sobre 3. Vamos fazer esse carinha aqui. Bora, vamos lá. Eu tenho uma subtração e uma divisão aqui para fazer de fração. Qual que eu faço primeiro? Bom, eu vou fazer primeiro a divisão, né? Por causa da ordem das operações aqui, ó. Tá? Como é que eu faço essa divisão? Deixa eu trazer para o cantinho aqui, ó. 3 sobre 2 dividido por 4 sobre 3. Como é que eu faço a divisão? Repete o primeiro, 3 sobre 2, e o resto tu inverte. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Então coloca a multiplicação. Veja, eu repeti a primeira fração, estou resolvendo essa conta. Repeti a primeira fração e o resto eu vou inverter. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. E agora inverte essa fração. Qual é o inverso dessa fração? É outra fração em que o número de baixo dele é o número de cima da outra. Qual é o número de cima aqui? 4. Nessa ela vai ser o número de baixo. Qual é o número de baixo aqui? 3. Aqui ele vai ser o número de cima. É isso. Repete o primeiro e o resto eu inverti. Cheguei nessa multiplicação de fração. E multiplicação de fração, vocês sabem, é muito fácil. É só multiplicar o de cima com o de cima. 3 vezes 3, 9. E o de baixo com o de baixo. 2 vezes 4, 8. Então aqui, ó, vamos lá. Subtração e divisão. Primeiro fiz a divisão, que deu 9 sobre 8. Terminei a divisão, o que eu vou fazer? Repete todo mundo embaixo, tá? Vai ficar 5 sobre 3 menos
9 sobre 8. Que dá, olha, eu vou fazer de cabeça aqui, porque vocês sabem, né? Ó, se os denominadores são diferentes, ou seja, o número de baixo aqui das frações são diferentes, é só fazer aquele truquezinho, tá? Isso aqui vai dar, aqui embaixo, 24, e em cima vai dar 13. Vai dar 3 sobre 24, tá? Bom, vocês fazem o cálculo, tá? Eu não fiz o cálculo aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Vamos piorar aqui mais um pouquinho a conta. 5 sobre 3, pô, horrível. 5 sobre 3 vezes 4 sobre 2 mais 5. Bom, tá aí nossa expressão numérica, tá? Com fração. Beleza, bom, eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma soma. Qual que eu vou fazer primeiro? Primeiro a multiplicação. Tá? E vocês já sabem como é que faz uma multiplicação de fração. Como é que faz? Multiplico o de cima com o de cima. 5 vezes 4, 20. E o de baixo com o de baixo. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6. Foi o valor dessa multiplicação aqui. Tá? Então, ó, o que eu faço agora? Repete embaixo todo mundo. Só que no lugar da multiplicação, coloca o resultado. Repete o mais, repete o 5. E agora eu vou somar 20 sobre 6 mais 5. Quando acontece isso, fração mais um número inteiro, o que eu faço? Vocês lembram? Pega esse número inteiro aqui, o 5, e transforma numa fração. Como é que eu faço isso, professor? É só botar um traço e botar um embaixo. Não tem o que fazer. Transformei o meu 5 numa fração. E agora soma normalmente, tá? Como é que a gente soma? Eu vou somar isso daqui, tá? Vamos lá. O que eu faço para somar? Os dois de baixo são iguais? Não. Aqui é 6 e aqui é 1. Então o que eu faço? Multiplico em cima e embaixo pelo número de baixo da outra fração. 20 vezes 1, 20. 6 vezes 1, 6. Agora eu multiplico aqui em cima e aqui embaixo pelo número de baixo da outra fração. Quem é o número aqui? 6. Aí fica 5 vezes 6, 30. 1 vezes 6, 6. Os dois de baixo agora são iguais? São iguais. Repete o de baixo. 20 mais 30, 50. Acabou a conta. E é isso, tá? Bom, vamos para mais uma. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui na minha bolinha. Vamos lá. 3 sobre 5 vezes 3. Mais 4 sobre 3 dividido por 2. Vamos fazer esse carinha aqui, tá? Vamos lá. Bom, eu tenho multiplicação, soma e divisão. Qual que eu faço primeiro? Multiplicação e divisão. Eu tenho uma multiplicação aqui e eu tenho uma divisão aqui para fazer. Vamos fazer. 3 sobre 5 vezes 3. O que é que eu faço? É uma multiplicação de uma fração com um número inteiro. Ponho um embaixo do número inteiro. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 1, 5. Vamos resolver essa divisão aqui agora. Tá? 4 sobre 3 dividido por 2. O que eu faço com esse 2? Transformo ele numa fração. Agora dá para a gente fazer divisão de fração, tá? Você faz a divisão de fração, eu não vou fazer aqui para a gente não perder tempo, vocês já sabem fazer, mas vai dar 4 sobre 6. 4 sobre 6. Tá? Repete agora os dois embaixo, ó, no lugar dessa multiplicação vai ficar 9 sobre 5, mais 4 sobre 6, e agora é só somar esses dois aqui, tá? Quanto dá 9 sobre 5 mais 4 sobre 6. É uma soma em que os números de baixo estão diferentes. Tá? Eu não vou somar aqui, tá? Não vou fazer o passo a passo para a gente não perder tempo. Mas a resposta é 74 sobre 30. Essa é a resposta, tá? Mas vocês façam direitinho lá, tá? Para treinar, para conseguir direitinho. Bom, vamos para a próxima aqui, tá? Bom, a próxima continha aqui que a gente vai ver, deixa eu ver aqui minha cola, é 3 sobre 5 vezes, não, desculpa, 1 sobre 3 mais 5 sobre 3 vezes 4 sobre 3 dividido por 2. Pronto. Essa é a conta, tá? Vamos fazer ela aqui. Tem uma soma, uma multiplicação e uma divisão. Qual que eu faço primeiro? Bom, primeiro multiplicação e divisão, que está um colado no outro aqui, ó. Tá? Se está multiplicação e divisão um colado no outro, né, esse bloco aqui de multiplicação e divisão, o que a gente faz? A gente multiplica na ordem, né? A gente opera na ordem. Primeiro a gente faz a multiplicação. 5 sobre 3 vezes 4 sobre 3. Como é que faz? Multiplica o de cima com o de cima. 5 vezes 4, 20. E o de baixo com o de baixo, né? 3 vezes 3, 9.
Terminei a multiplicação, vou operar com o próximo, que é quem? Dividir por 2. Você vai pegar essa fração e dividir por 2. Como é que eu faço para operar uma fração com um número inteiro? Transforma ele numa fração, coloca um embaixo. Aí você faz, né? Repete primeiro, inverte segundo e tal. O resultado que a gente vai chegar vai ser 20 sobre 18. O que é que a gente vai fazer agora? Repete todo mundo. 1 sobre 3, repetir, mais o 20 sobre 18. 20 sobre 18. Agora é só somar os dois. Denominadores, ou seja, os números de baixo são diferentes. O que é que a gente faz? Aquele truquezinho lá, tá? Eu não vou fazer aqui para a gente não perder tanto tempo, né? Até porque eu tenho bastante coisa ainda para fazer. Mas aqui vai dar 78 sobre 54. E é isso aí. Essa é a resposta. Bom, vamos lá, vamos para mais uma. Gente, ó, sempre que eu colocar aqui uma, pausa o vídeo antes de eu resolver e tenta resolver, tá? Bom, vamos lá. 5 sobre 4 mais 1 sobre 2 dividido por 2 vezes 5. Vamos fazer essa continha aqui. Primeiro, vocês já estão cansados de saber. Multiplicação e divisão. Olha aqui, ó. Primeiro aqui, faz a divisão. 1 sobre 2 dividido por 2. Tá? Vocês façam aí a continha de divisão. Vocês vão ver que vai dar 1 sobre 4. Tá? 1 sobre 4, que foi o resultado que deu aqui. Eu multiplico pelo 5. Como é que eu faço essa multiplicação? Coloco 1 embaixo. Né? Quando for fazer essa divisão, coloco 1 embaixo também. Tá? Então, como é que eu faço a multiplicação? Coloco 1 embaixo e o de cima com o de cima. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 1, 4 de baixo, 1 de baixo. 4 vezes 1, 4. Então, esses três aqui deu 5 sobre 4. O que é que eu faço? Repete todo mundo embaixo. Olha aqui, ó, 5 sobre 4 mais 5 sobre 4. Quanto é que dá isso aqui, professor? É uma soma de fração e olha os números de baixo. Os números de baixo são iguais? São iguais. Então, você repete o de baixo. E 5 mais 5, 10. Acabou a conta. Esse é o resultado, tá? Cadê? Vamos para uma próxima aqui. Vou piorar agora um pouquinho, tá? Por quê? Porque eu vou adicionar agora raiz e potência, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se foca, né? Vou botar um risquinho aqui que ajuda a focar. Pronto. Vamos lá. Raiz de 9 sobre 4 mais 3 sobre 5 vezes 2 mais a raiz quadrada de 49 sobre 100. Olha aí que maravilha. Bom, vejam só. Uns alunos até, meus alunos, sempre, eles, de todos os outros anos, eles sempre se assustam quando veem isso aqui. Mas, gente, isso aqui não é difícil, né? Vocês veem, eu tenho raiz, tenho soma, tenho multiplicação e tenho soma. E tenho raiz de novo. Qual que eu faço primeiro aqui? A raiz, né? Porque é primeiro raiz e potência. Então, ó, não tem em que se assustar isso aqui. Isso aqui não é uma conta grande, como eu sempre falo. Isso aqui é uma conta, várias contas pequenas. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que resolver? Primeiro, as raízes. É difícil de resolver essas raízes? Não. Como é que a gente resolve raiz? Está lá na aula 1. Raiz de 9, 3. Quanto é a raiz de 4? 2. A raiz de cima você coloca em cima. A raiz de baixo você coloca embaixo. Vamos ver a raiz aqui, ó. Quanto é a raiz quadrada de 49? É 7. É a raiz do de cima, põe em cima. Quanto é a raiz quadrada do de 100? 10. Raiz quadrada de 100, ou seja, a raiz quadrada de baixo, embaixo. Tá? Então, ó, terminei as raízes. O que é que eu faço? Repete todo mundo. 3 sobre 2, mais 3 sobre 5 vezes 2, mais 7 sobre 10. O que é que eu vou fazer agora? Vou multiplicar. Bom, eu tenho soma, multiplicação e soma de novo. O que é que eu faço agora? Multiplicação. Como é que eu faço a multiplicação de uma fração com um número inteiro? Ponho um embaixo do número inteiro. Virou uma fração. Vamos fazer a multiplicação aqui. Tá? O de cima com o de cima. 3 vezes 2, 6. O de baixo com o de baixo. 5 vezes 1, 5. Resolvi a multiplicação. Resolvi a multiplicação? Tem mais alguma multiplicação, alguma divisão para resolver? Não. Repete todo mundo embaixo. Tá? Vamos repetir aqui, ó. 3 sobre 2, né, que é esse carinha aqui, mais 6 sobre 5, mais 7 sobre 10.
temos três frações aqui para a gente somar. Lá na parte 1, na parte 1 dessa aula, a gente aprende a somar 3 frações assim. Como é que a gente soma? Soma essas duas aqui primeiro, tá? Que vai dar 27 sobre 10. Tá? E depois soma esse com o próximo, né? Somou os dois e o resultado a gente soma com o próximo, tá? Como é que a gente soma essas duas frações? Deixa eu botar aqui embaixo. Deixa eu botar aqui do lado, vai. 27 sobre 10 mais 7 sobre 10. Os dois de baixo são iguais? São. Repete o de baixo. 27 mais 7, 34. Então a resposta aqui é 34 sobre 10. Tá acabada a conta. Vamos lá, vamos para essa próxima aqui, tá? Eu deixei escritinho aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é um pouco mais difícil, é o último exemplo do vídeo, tá? É um pouquinho mais difícil porque tem potência, né? E, bom, vamos lá. Como eu disse, uma expressão numérica não é uma conta grande. São muitas contas pequenas. O que a gente tem que resolver aqui? Primeiro a gente resolve potência e raiz. Eu tenho uma potência aqui para resolver e duas raízes. Tenho essa raiz aqui e essa raiz aqui. Quem assistiu a aula 1, tá, viu que para eu conseguir elevar uma potência ao quadrado, eu elevo o de cima ao quadrado, né, essa potência vai dar outra fração. 5 ao quadrado, 25. Eu peguei o de cima e elevei ao quadrado. A resposta é o número de cima. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado dá 9. O de baixo ao quadrado é a resposta embaixo. 9. Aqui, raiz é igual, só tira a raiz. Tá? Vai dar uma fração. Qual vai ser o número de cima, professor? A raiz do número de cima. Qual é a raiz de 25? 5. Qual vai ser o número de baixo, professor? A raiz do número de baixo. Qual é a raiz de 81? 9. Ah, sim, faltou essa pequena. Ah, eu esqueci, pequenininha. Mas quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Acabei com a raiz, acabei com as potências. O que é que eu faço? Repete todo mundo embaixo. No lugar da potência e raiz, coloca o resultado. 25 sobre 9 mais 5 sobre 9 mais 3 vezes 5 sobre 2 dividido pela raiz não, por 2. Terminei potência e raiz, o que é que eu faço? Multiplicação e divisão. Tá? Vocês sabem fazer esses três aqui, né? Multiplica esse com esse e o resultado divide por esse. Tá? Então, ó, deixa eu fazer aqui, vou fazer ligeiro, tá? Vocês já sabem como faz. Para eu multiplicar esse um número com uma fração, coloco um embaixo. 3 vezes 5 dá, deixa eu botar aqui em cima, 15. 1 vezes 2, 2. Fiz a multiplicação. O resultado eu vou dividir por 2. Tá? Aí vocês dividem, né? Repete o primeiro, inverte o segundo, vocês dividem aí, tá? A resposta é 15 sobre 4. Calculei esses 3, que deu 15 sobre 4. Repete todo mundo, olha lá. 25 sobre 9, mais 5 sobre 9, mais 15 sobre 15 sobre 4. E agora é só somar, tá? Vamos lá. Tenho 3 frações aqui para somar. O que eu faço? Somo esses dois primeiro e o resultado soma com o próximo. Os dois de baixo são iguais? São. Então repete o de baixo. 25 mais 5, 30. Esse cara você soma com o próximo. Tá? Denominadores diferentes, não repete, vocês sabem, né? Faz aquele truquezinho tal e vocês vão chegar no resultado de 255 sobre 36. E essa é a resposta. Tá? Bom, pratiquem bastante, tá? Pratiquem bastante, porque vocês vão precisar desse assunto na prova, tá? Algumas turmas, eu acho que o nono B eu consegui passar esse assunto direitinho, bem devagarinho em sala, mas algumas turmas não, tá? Então, as turmas que não consegui passar, olhem direitinho esses vídeos, tá? Tem pouco assunto aqui, parece muito, mas muito do assunto que eu passei nessas duas últimas aulas, né? A aula 2 parte 1 e a aula 2 parte 2, muito disso vocês já sabem somar,
somar fração, você já sabe subtrair fração, você já sabe multiplicar fração, você já sabe dividir fração. Então a única coisa que a gente aprendeu aqui de mais relevante é a ordem das operações. Primeiro você faz potência e raiz, depois você faz multiplicação e divisão, por último você faz soma e subtração. E isso vocês já sabem fazer, tá? Então boa sorte, vai sair mais uma aula, mas a próxima aula é bem tranquilinha, aquela aula com um assunto bem facinho, que é só para relaxar mesmo, tá? Valeu, pessoal, até a próxima aula.